Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Beleza. E aí, precisamos falar do novo goleiro do Corinthians, né? É mais um jogo em que, mesmo com esse adversário sofrível e terrível, o Corinthians não teria vencido o jogo se não fosse o seu goleiro. Olha, Carlos Miguel é impressionante. É impressionante o que esse cara tá jogando. Porque não é que ele tá seguro, não é que ele tá fazendo intervenções, fazendo uma defesa ou outra. Ele tá fazendo milagres todos os jogos. Ele tá fazendo defesas plasticamente lindas, difíceis. Uma que vai no chão, a outra que é queima-roupa, a outra que é em cima no alto, numa pancada. Olha, Carlos Miguel é o goleiro. É o goleiro. Porque a minha dúvida, não era dúvida, eu só queria ver. Eu queria ver. O Cássio até falou sobre isso numa entrevista recente, acho até que ele foi mal interpretado, mas ele disse assim, é muito diferente você ser o goleiro 1 e o goleiro 2 do Corinthians. Porque o goleiro 2, ele vai entrar, vai fazer um jogo e ele vai voltar para a reserva. É diferente de você assumir e dizer, ó, essa camisa 1 é minha. Eu sou dono dessa posição e eu vou fechar o gol. É muito diferente. Ainda mais com essa bucha de substituir um cara como o Cássio. Porque não é fácil. Não é fácil para o clube aceitar isso. Gente, o clube só conseguiu fazer essa transição agora de uma maneira completamente forçada por conta de um pedido de socorro do seu goleiro. O Cássio estava desesperado. É óbvio que ele não está feliz com a reserva. É óbvio. É óbvio que isso vai ter impacto ali na frente. Isso é claro. Agora, o clube só conseguiu fazer isso porque o cara estava falhando jogo sim, jogo também, não só por culpa dele, eu já falei sobre isso. Acho que ele acabava sendo muito exposto e aí não estava numa fase técnica boa, como todo mundo enfrenta. E o clube não tinha coragem de tirar o Cássio. Só conseguiu depois do cara implorar, pelo amor de Deus, me preserva um pouquinho, que tá osso. E aí ele tava manchando a idolatria dele, a história dele como o maior ídolo, se não o maior, porque idolatria eu acho muito particular, né? Então eu nunca vou determinar, esse é o maior, esse não é. Isso depende de cada um. Mas para muitos, para a maioria, eu acho que o Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians. Se não é o maior jogador, se não é o maior goleiro, e se não é top 3, né, top 2, tá nessa lista. E é difícil mesmo você fazer essa transição. Só que a gente está vendo que era necessário. Olha o que o Carlos Miguel tá jogando, gente. É mais um jogo que o Corinthians passa sem vazar, e aí vamos no 0-0, porque, beleza, o João Ricardo foi o melhor em campo contra o Fortaleza, mas na bola do jogo que o Moisés chutou, o Carlos Miguel pegou. Contra o Fluminense ele não foi tão exigido, verdade. Mas na Copa do Brasil, quem que o Corinthians pegou na Copa do Brasil? Nossa, São Bernardo e o... Caramba, velho, me deu um branco. A gente faz tanto jogo, né? E o jogo anterior, que acho que foi o último do Cássio, né? Contra o Argentinos Júniors, ele falhou. Ele falhou contra o Juventude. América de Natal, obrigado. América de Natal. Contra o Juventude ele falhou. Contra o Argentinos Júniors ele falhou. Então assim, e o Corinthians estava perdendo jogos por conta disso também. Agora não. Agora o Corinthians ganha jogos. Ou não perde mais jogos por conta do seu goleiro. Então a diferença está posta. A situação está colocada. Não há muito mais o que discutir em relação a isso. Obrigado aí para a rapaziada que me avisou do América de Natal. E eu vi muita gente perguntando sobre se o Cássio vai embora. Tem um zoom, que é só zoom por enquanto, do Cruzeiro. O Cruzeiro está com investimento agora, né? Agora a SAF mudou de dono, o Ronaldo estava fechando a torneira, porque, enfim, pegou o clube também numa situação muito mais difícil, e o Pedrinho Lourenço lá, o cara do supermercado, torcedoraço do Cruzeiro e chegando. E tem dinheiro, dizem que tem dinheiro para, né,
distribuir. Então eles vão investir. Não sei se agora, não sei se nessa janela, mas o Cruzeiro vai dar uma remontada aí boa. O Cruzeiro recém levou para lá o Grando, Gabriel Grando, na troca pelo Rafael Cabral. Só que o Grando, e aí posso falar de carteirinha, ele é um bom goleiro, tá? Eu acho que ano passado ele foi muito exposto e não estava preparado, na minha opinião, para ser o camisa 1 do Grêmio numa disputa de título brasileiro com o Luizito Soares na frente. Acho que ele não estava pronto para ser esse cara. Mas eu acho que ele vai evoluir. Mas eu não sei se ele é um cara para assumir a função lá no Cruzeiro, não. Então o Cássio tem outro tamanho, né? Pô, o Cruzeiro teve Fábio durante muitos anos. E o Fábio foi fazer a vida dele no Fluminense e tá aí. Aos 43, 44 anos, sendo campeão da América, jogando bem. Por que o Cássio não pode fazer isso? Eu gostaria do Cássio no Grêmio. Pode ser incoerente, né, eu falar isso, porque eu tô falando aqui que o Cássio tá falhando e tal, mas eu assim, nos últimos anos, convivi com goleiros muito instáveis, né? Paulo Vitor, Vanderlei, o próprio Grando, o Breno, que foi seleção olímpica também, mas que, enfim, tinha suas instabilidades. Aí agora temos lá o Agustin Marquezin, o Kaique e o Rafael Cabral, mas nenhum deles tem o tamanho do Cássio, na minha opinião. Inclusive, acho que mudando de ares, até de um clube que ele conhece bem, que já tentou contratá-lo outras tantas vezes, eu acho que seria uma boa, mas acho que isso não vai acontecer agora, então se fala num zum do Cruzeiro. Agora, existe um dilema aí colocado. O Cássio vai voltar essa temporada pro gol do Corinthians ou ele não volta mais? Se ele não voltar mais, não faz muito sentido renovar com ele, né? Concordo? Porque assim, o Cássio não ganha um salário baixo por méritos dele e provavelmente a conversa que teve com ele agora para ele ser preservado e o Carlos Miguel assumir vai ser feita quando houver a renovação. Cássio, o negócio é o seguinte, a gente pode renovar por mais um ano, sei lá, mas você já viu que tem um titular. Você vai ficar mais um ano de boa na reserva e tal, porque se ele for para outro clube, provavelmente ele vai jogar. Então, eu acho que emperrou nessa situação aí. Dificilmente o Cássio agora renova seu contrato. Ou, vamos supor, se o Antônio daqui a pouco, beleza, já dei chance pro Carlos Miguel, já jogou bacana, não sei o quê, volta o Cássio. Carlos Miguel, obrigado. Aí ele perde o Carlos Miguel. Porque aí quem não vai querer ficar vai ser o Carlos Miguel, que você sabe, tem propostas, tem interesse de fora, ele é um goleiro que poderia muito bem jogar na Europa pela juventude, tem só 25 anos. Para goleiro, é quase um sub-20. Para goleiro, 25 anos. Ele tem uma reposição de bola absurda, ele tem altura, agilidade, força física. E os caras já estão de olho. Então, ele vai ter que escolher, porque ele pode muito bem fazer carreira no Corinthians. Ele pode muito bem fazer carreira. Ou vai seguir a vida dele. E o Corinthians pode perder os dois até, né? Se bobear. Então, assim, o que eu faria? Amarraria um contrato com o Carlos Miguel, renovaria o contrato dele, daria um bom aumento e seguraria ele aqui. Diz, calma, você vai ser ídolo aqui, fica tranquilo, você vai jogar 10 anos aqui, em alto nível, vai ganhar título, papapá, vai ser amado pela torcida, vai ganhar bem, fica aqui. Eu faria isso. E o Cássio, enfim, tá provado, né, que ele pode seguir a vida dele. Eu acho o Cássio ainda um bom goleiro. Eu acho que o Cássio ainda poderia. O problema é que o Carlos Miguel tá voando, gente. Problema pro Cássio, né? Pro Corinthians, não. Então, não tem muito o que fazer. Vamos lá. Vou começar a ler no chat aqui. Tem muita gente participando. Tá? Sobre John Kennedy, centroavante do Fluminense que está afastado. Uma pessoa muito importante do Corinthians me respondeu no intervalo do jogo e falou assim para mim: Samir, o John Kennedy
É um jogador maravilhoso, muito bom. Mas amanhã eu te explico mais sobre ele, tá? Só falou assim pra mim, não tem nada hoje, mas é um jogador muito bom, tá? Deixa eu até tirar o óculos, né, para não ter reflexo aqui. Ele usou outro termo também. Cadê? Aqui. Belo jogador, tá? Mas não há negociação ainda, tá certo? O que eu quero dizer sobre o John Kennedy? É um jogador que está sendo avaliado pelo Corinthians, tá? Os prós e contras estão sendo colocados na mesa entre Fabinho Soldado, Augusto Melo, Antônio Oliveira e toda a diretoria do Corinthians, tá? E eles consideram um belo jogador, tá certo? Essa é a verdade. Agora, eu ia segurar isso para amanhã, mas já vou falar já, vai. Me falaram que é um belo jogador, mas o extracampo dele é muito difícil. É isso. Então vocês vão dormir um pouquinho mais desanimados se vocês queriam John Kennedy, tá? Eu ia segurar essa daí para amanhã, né? Porque em dias que não tem informação, é importante a gente segurar uma informação. Mas é isso, já larguei para vocês aí, tá? A avaliação dentro do Corinthians é que é um belo jogador, mas que o extracampo dele é muito difícil. Então o extracampo pesa bastante na avaliação do Corinthians em relação ao John Kennedy. Extremamente aprovado como jogador em campo e desaprovado como jogador fora de campo. Essa é a avaliação do Corinthians hoje sobre o John Kennedy, tá? Eu ia dar a notícia pela metade, eu vi que vocês iam ficar bravos, eu não gosto de desapontá-los. Então a notícia completa é essa, tá? Não, que ele é problema fora de campo, todo mundo sabe, o Kainan. O que as pessoas não sabem é que a diretoria do Corinthians analisa isso e leva isso em conta para contratá-lo. Isso é uma novidade. Tá? Isso é uma novidade. A diretoria do Corinthians leva muito em conta o extracampo do Kennedy e isso foi colocado no lápis aí para analisar o jogador. Entendeu? Então, a questão agora do Corinthians em relação ao John Kennedy, acredito muito que o Corinthians não vai abrir negociações, até pela... Tudo bem, isso agora é uma opinião, tá? Mas eu estou dando uma opinião em cima do que me falaram. É um belo jogador, mas o extracampo dele é complicado e a gente, né, leva em conta isso. Agora, né, tem gente falando assim, nossa, né, isso eu já sabia. Filho, eu vou te falar ao contrário, então, para você ver como é relevante a informação, tá? Eu vou te falar se a diretoria do Corinthians não pensasse assim. Olha só como tem dois pontos importantes aí, porque eu sei o que é informação e eu sei o que não é informação. A diretoria do Corinthians podia fazer a seguinte avaliação. Ele tem problemas extra-campo, mas em campo ele resolve, nós vamos para cima, vamos fazer uma proposta. Entendeu? Que ele dá problema extra-campo, todo mundo sabe. O que eu estou dizendo aqui é que a diretoria do Corinthians teme esse extra-campo dele e por isso não abriu negociação. E só não, olha só como é informação, tá? E só não abriu negociação por causa do extracampo. Eles não querem por causa do extracampo. Pelo menos por enquanto. Então é muita informação. Que gostam do cara tecnicamente, acham que resolveriam, mas o extracampo dele, o Corinthians não quer comprar essa briga. O Corinthians não quer pagar para ver. Então é muita informação. Entendeu? Que eu quero ficar, o extracampo eu já sabia. Pô, tu já sabia? Isso eu também sabia. Agora, você sabia que o Corinthians não fez proposta e não quer fazer somente por causa do extracampo dele? Você sabia disso? Eu tô te falando. E quem me contou no intervalo do jogo hoje. Tá? E tá lá no Paraguai. Então é isso, velho. Entendeu? Agora, é uma bela discussão, né? Porque o Pita aqui... Samir, se fosse assim, o Emerson Sheik, o Vampiro e o Edilson não jogavam.
O Edilson, quando chegou no Corinthians em 97, ele não tinha problema extracampo. No Corinthians que ele virou o Edilson, né? E nem o Vampeta, né? Agora o Sheik, sim, você já contrata sabendo que é pepino. Fora de campo. Não sei se vocês concordam comigo nessa análise aqui. Isso aqui é das antigas do Corinthians, entende o que eu tô falando. O Vampeta e o Edilson, eles vão dar algum tipo de problema, se é que der, depois de serem consagrados no Corinthians. O Sheik é o único que cabe nesse exemplo aqui do Pita, porque o Sheik já tinha um problema lá jogando no Fluminense, de balada, de cantando música do Flamengo no ônibus, entendeu? Você já viu que era um cara com parafuso a menos. Tá? E o Biro, pelo amor de Deus, velho, entrasse com o Rian, então. Entendeu? Entrasse com o Rian, com qualquer outro jogador. O Biro, eu lamento dizer, mas é um jogador que faz a gente passar um pano pro Paulinho hoje. Se tem um cara que não faz nada, não produz nada em campo, se chama Biro, tá? Até hoje a gente não sabe qual a posição desse jogador. Corinthians, o Corinthians em campo no primeiro tempo não fez nada em campo. Um time que não teve saída de bola, um time que não aproveitou a velocidade de ninguém. No segundo tempo, o Antônio Oliveira faz 2 alterações que mudam a trajetória do jogo, a história da partida. Ele tira o Mosquito e coloca o Yuri Alberto. E ele tira o Biro e coloca o Mateuzinho. Simplesmente, ele tira os 2 piores jogadores da partida. Sério, mas nem os pernas de pau que tinham lá no Nacional foram tão ruins como ele. Ele faz a linha de 4, ele continua no 4-1-4-1, só que ele põe Mateuzinho aberto na direita, tá? Ele põe Paulinho aqui por dentro na direita, ele deixa o Bidon entre as linhas, ele põe o Romero por dentro na esquerda, como meia esquerda, e ele deixa o Wesley na esquerda e põe o Yuri Alberto lá na frente. Foi a primeira mexida que ele fez tática com a entrada dos 2 jogadores. Só que aí ele acerta de novo. Quando ele vê que não dá certo, por quê? O Romero estava prendendo demais a bola. O Romero não serve para jogar por dentro no meio também. Não solta a bola. Teve um lance que ele segurou, o cara fez falta nele. Era um contra-ataque que se ele solta pro Wesley ou solta na direita, enfim, o Corinthians poderia sair na cara do gol, mas o Romero não solta a bola. É tipo o Neymar, como tentaram inventar. Lógico, não tô comprando jogador, tá, gente? Quando tentaram inventar o Neymar de meia, ele não solta a bola, entendeu? Aí o que ele faz? Ele desiste do 4-1-4-1 e faz 2 linhas de 4. 2 linhas de 4. Então, olha só por isso que eu falo para vocês. Eu não assisto o jogo comemorando, pulando, entendeu? Abrindo latinha para cá. Tss, eu não sou a Bruna, que é tss, 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 tss. Abre umas 300 durante o jogo, tá? Não é o meu caso, entendeu? Nada contra. Eu paro na frente da TV e fico analisando os detalhes do jogo. Então, por poucos minutos que não deram certo, a substituição para mim, a troca de jogadores que foi muito correta, não deu certo com o esquema dele. E é isso que o Antônio Oliveira tem que aprender, gente. O Antônio Oliveira, ele tem que entender, aqui, ó, exatamente, ó, essa jogada de contra-ataque foi assassinada pelo Romero. O Vini lembrou essa que eu falei. Por quê? Porque os caras são canalha. Eu também assisto bastante esse jogo, mas aqui o Pita é muito canalha. Samir come sucrilhos durante o jogo, não toma, né, cerveja, come sucrilhos, né? Mas são muito, muito canalhas, né? Então, assim, vocês também observaram o Romero matando um contra-ataque por dentro. Então, assim, eu tô analisando o jogo para vocês, estou provando em lances. É como se... É que eu não tenho direito de televisão, senão eu mostraria os lances aqui. O Romero sofreu aquela falta, o Romero por dentro prendendo bolas, enfim. Aí o Antônio Oliveira deve ter percebido isso, falou, vamos tentar algo diferente. Ele faz 2 linhas de 4, aí ele mantém a linha de 4 normal, a segunda linha de 4, Mateuzinho na direita
Paulinho, Paulinho e Bidon por dentro, Mateuzinho na direita, olha só, Mateuzinho na direita, Paulinho, Bidon, Wesley e lá na frente o Romero na direita e o Yuri Alberto. Como é que eu não vou elogiar o treinador se eu critico e sento aço quando o cara erra? Pô, eu não posso. Eu sou profissional, velho. Aí o cara vem falar, o Antônio Oliveira mudou o quê? Pô, quando o Antônio Oliveira, contra o Red Bull Bragantino, põe o volante de zagueiro, de quarto zagueiro, põe o quarto zagueiro de lateral, tira o lateral, eu meto o pau, meu irmão. Critico até o fim, pode chorar, é meu treinadorzinho, eu não tô nem aí, meu irmão. Eu não tô nem aí, porque eu não tenho um treinador, não tenho um presidente, não tenho um jogador de estimação. Entendeu? Salve, fiel corintiano, e olha só a informação aí trazida pelo Chico Garcia, né? O Cruzeiro que mudou aí de CEO, mudou de staff, o Ronaldo vendeu, tem interesse na contratação do Cássio. O Cássio aí que deve permanecer no banco do Corinthians, né? Bastidores falam que ele não está contente, mas o Carlos Miguel tá pedindo passagem, agarrou muito, vem agarrando muito nesses jogos do Corinthians e deve continuar aí como titular no gol do Timão, pelo menos aí com as informações trazem, né? E a confiança que o Carlos Miguel vem passando também conta muito. O Corinthians ganhou de 2-0 na noite desta terça-feira do Nacional do Paraguai. Não jogou muito bem, né? Mas o importante foi a vitória do Timão, né? O Corinthians aí tenta chegar aí vivo até a metade do ano, onde o Augusto Melo prometeu alguns reforços para o Corinthians. O Corinthians precisa reforçar esse elenco, né? Principalmente o ataque e o meio-campo precisa de reforços. Então, o Augusto Melo já prometeu pelo menos 1 ou 2 nomes de peso, né? E tem aí a situação do Cássio agora. O Cássio, que é o ídolo do Corinthians, está no banco do Timão. Não sei se ele vai suportar ficar no banco por muito tempo, mas equipes já estão sondando aí o jogador, Cruzeiro, talvez o Grêmio. Mas vocês lutariam com o Grêmio, com o Cássio, para o titular do Corinthians ou deixaria o Carlos Miguel? O Carlos Miguel tá jogando bem, tá passando confiança para o time e não vem perdendo, não perdeu ainda, né? Desde que entrou aí como titular do Timão. Deixa a sua opinião nos comentários sobre essa situação do Cássio. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!